puxar aqui pela memória, né? Eu conheci o Grupo Fogueiro em 1984. Eu fui fazer um espetáculo na escola e fazia parte do Grupo Curumim Teatro de Bonecos, eu, Pinho de Fortaleza. Quando chegamos lá, a diretora da escola também tinha contratado o Grupo Fogueiro. Então nós fizemos o nosso espetáculo, era um espetáculo de teatro, com bonecos e música. E depois do nosso espetáculo fomos assistir o Grupo Fogueiro. E ficamos encantados, né? Uma tenda toda sofisticada, né? Para nós que usávamos só uma empanadazinha de pano esticada, aí já uma tenda toda sofisticada com iluminação, com serviço de som, né? O boneco Cocorote fazendo aquela apresentação do espetáculo infantil, muito bacana. A gente ficou muito assim, vibrando com aquilo e apaixonado pelo trabalho do Grupo Fogueiro. Depois disso, Augusto um dia me convidou para ir a uma comemoração lá na casa dele, da Zilda, ali no Dionísio Torres. E isso foi uma das coisas que marcou muito na minha trajetória no Teatro de Bonecos, porque naquele dia, quando eu entrei na casa, a comemoração era lá nos fundos do quintal, eu, ao passar pela casa, o corredor que levava até o quintal, era cheio de bonecos, eram muitos bonecos na parede. Eu fiquei encantado com aqueles bonecos, aquela quantidade de bonecos. Nós, no Curumim, só tínhamos uma peça de teatro, só tínhamos 6 bonecos, né? Então eu vi aquela imensidão de bonecos, eu fiquei muito encantado, muito maravilhado com aquilo. E até acho que disse para mim mesmo assim, um dia ainda vou ter uma casa como essa, né? Muitos bonecos. E em 1985, o Grupo Fogueiro montou o espetáculo A Paixão de Cristo. Um espetáculo grande, com muitos atores, o elenco, acho que tinha umas 15 pessoas, né? E nesse espetáculo ele foi convidado para ir para o Festival Internacional da BTB em Curitiba. E o Gil, primo da Zilda, teve um problema familiar, teve que ir para Goiás e não pôde ir ao festival. E o Augusto precisou de uma substituição imediata e precisava de alguém que já trabalhasse com boneco. Ele me fez o convite. E foi maravilhoso, porque esse convite, esse festival, a gente além de participar de todo o evento, né, um evento internacional, foi o que me trouxe muita experiência, porque lá eu conheci grupos de vários lugares do mundo, da América Latina, da Colômbia, do Uruguai, da Argentina, dos Estados Unidos, tinha, acho que Rússia, muitos lugares do mundo tinham representantes nesse festival, um festival muito completo. E ao terminar o festival, como parte do meu cachê, eu tinha acertado com o Augusto, porque cada grupo poderia indicar 2 pessoas para fazer a oficina, né, no festival. E eu pedi para que meu cachê fosse esse, fosse a indicação para fazer uma dessas oficinas. E assim o Augusto fez e eu fiz, tive a oportunidade de participar de uma oficina de 15 dias, 2 semanas lá com o Álvaro Apocalipse do Giramundo, né? Então foi muito maravilhoso essa oficina aí, construí um boneco, depois voltei, né? Tem uma história muito engraçada desse festival, que a gente saiu daqui do Ceará de ônibus, né? Umas 18 pessoas mais ou menos de ônibus, de linha, até Curitiba. Então foram 4 dias de viagem, onde a gente, para matar o tempo no ônibus, a gente criou a Rádio Mamulengo, né? Nesse elenco estava o Dilson Pinheiro, o Jabuti, então a gente tinha músico, tinha cantores, tinha poeta, e a gente fez uma festa grande nesse ônibus. Nós éramos mais ou menos 1/3 dos passageiros, né? E já do meio para o fim da viagem, os outros passageiros já ficavam pedindo, cadê a Rádio Mamulengo, que hora que vai começar, porque aí botamos bonecos no ônibus, fizemos a apresentação com o Mamulengo, né, o Dilson cantando, foi uma festa. Esses foram 4 dias de festa dentro desse ônibus, esses matutos aqui do Ceará, indo para Curitiba, tudo desprevenido. Chegamos lá em Curitiba, um frio de 8 graus, todo mundo sem roupa de frio, cada um com a maior marmotice do mundo, comprando roupa por lá, que dava, sabe? Foi muito engraçado. Mas fizemos uma grande apresentação no palco principal do Teatro Guaíra, teve uma repercussão muito bacana, né, no festival. Então, assim, essa experiência dessa participação na Paixão de Cristo, para mim foi muito, muito bacana, porque eu vi como o Augusto, como a Zilda tratavam, né, o espetáculo, como eles, a dinâmica do grupo, né, nos ensaios, né, a seriedade com que era feito todo o trabalho, né, isso foi, assim, aquilo foi me marcando, né, e é uma coisa que eu levei para o resto da minha trajetória artística, né, porque essa responsabilidade, essa competência, sabe, esse lado sério, né, de lidar com o teatro de bonecos, né, tinha muita brincadeira, tinha muita diversão, mas também era encarado com muita seriedade, né, na hora da gente produzir o trabalho artístico, a gente levava muito a sério, tudo era muito respeitado mesmo, né? Então foi uma experiência muito gratificante na minha vida. E quando eu voltei desse festival, conversando com o Augusto, ele me incentivou bastante e me deu bastante apoio, e eu criei um novo grupo que foi o Circo do Piniquim Teatro de Bonecos, do qual sou diretor até hoje. Então essa foi minha experiência, além de outros momentos, né, que a gente viveu aí na criação, por exemplo, do núcleo da BTB,
né, no qual eu fui eleito o primeiro presidente da BTB, e a gente fez tudo isso naquela movimentação que existia na Casa de Bonecos, que é uma outra grande contribuição que o Grupo Folguedo deu para o Teatro de Bonecos no Ceará. Ele criou o primeiro teatro de bonecos, acho que do Ceará, não vou dizer no Nordeste, porque em Recife tem o Secose, né? Mas uma coisa muito legal, um teatro ali na garagem da casa, todo bem feito, com carinho, e a gente conseguiu trazer a população de Fortaleza para ir a esse teatro. Quase sempre a gente tinha casa cheia, né? E a gente apresentou espetáculos lá. Todos os grupos que faziam parte do movimento de teatro de bonecos de Fortaleza e do Ceará realizaram espetáculos na Casa de Bonecos, foi uma coisa muito bacana. Depois a Casa de Bonecos mudou da Carolino Sucupira, eu acho, ali perto do bairro, no bairro de Faria, mudou para Irinacema, e a gente continuou lá junto, trabalhando, os grupos se revezando, fazendo espetáculo, né? Então, o Grupo Folguedo sempre foi um grupo ousado, né? Uma das ousadias também foi essa coisa do Augusto e da Zilda deixarem de dar aula, que eles eram professores, para viver unicamente do teatro de bonecos, e mostraram para todo mundo que era possível sobreviver do teatro de bonecos. É assim, o Grupo Folguedo foi aquele grupo que saiu assim na frente, né? Quando a gente vai adentrar uma mata, e eles eram os que iam na frente com o facão, cortando, abrindo a mata pesada, a selva, para que todo mundo pudesse passar. Depois que eles trilharam, que eles fizeram aquele caminho, ficou muito mais fácil para todos os outros grupos, para todo mundo que trabalhava com bonecos, fazer essa trilha, porque já tinha sido aberta a picada, né? Já tinha sido provado que era possível, né? Foi um ato de muita coragem, né? Abandonar os seus empregos de professores e passar a viver só de teatro de bonecos. Isso motivou todo mundo, todo o movimento, né? Durante muitos anos a gente conviveu numa grande harmonia, fazíamos muitos espetáculos de aniversário, muitos projetos assim, e a gente estava sempre repassando um para o outro as agendas, né? Fazendo com que o movimento estivesse sempre ativo, os grupos funcionando e fazendo apresentações. Então, o Grupo Folguedo tem uma responsabilidade na história do teatro de bonecos no Ceará, no lado artístico, né, pela sua competência, pelo seu talento, né, pelos grandes artistas que são Zilda e Augusto, né, pelo lado político, aglomerar as pessoas que faziam teatro de bonecos, reunir as pessoas, né, lá na Casa de Bonecos, a gente criar o núcleo da BTB no Ceará, né, tudo isso o Grupo Folguedo tem uma participação muito importante, uma participação que fez impulsionar o teatro de bonecos aqui no Ceará. E depois disso a gente assistiu muitos espetáculos, aliás todos os espetáculos que o Folguedo estreava, a gente assistia, a gente esteve sempre muito junto, sempre conversando, sempre foi uma parceria, todos esses anos, né, de muita amizade, de encontros, a gente sempre dividiu muito palco por aí, pelo estado do Ceará fora, né, e só tenho a dizer a vocês que sou muito agradecido à existência do Grupo Folguedo, sou muito agradecido aos convites que me foram feitos, sou muito agradecido pela amizade de vocês. Agradeço muito a vocês, Silvio Torres e Augusto Oliveira, por tudo que vocês representam para o teatro de bonecos do Ceará, do Brasil. Muito obrigado.